A gente está no maior evento de cripto do mundo. E por que que um evento de cripto movimenta tanta gente lá de outro lado do mundo? Só que para fazer esse processo existe uma série de burocracias, uma série de coisas que acontecem para que isso possa se tornar realidade. Por estar aqui num lugar desse e chegar enquanto os projetos estão na planta, a gente consegue acessar esses projetos num preço muito menor. Quando chegar publicamente para todas as pessoas que esses projetos aconteceram, estiverem funcionando e tal, aí vai ser muito mais caro. E é aí que quem comprou lá na planta ganha dinheiro. Tu compra o negócio na planta, vende quando está lá com o bairro formado. A ideia é exatamente essa. Token Show essa semana tá diferente, a gente tá no maior evento de cripto do mundo. E aí hoje eu vou falar com você o que eu vim fazer aqui, o que tem de interessante aqui, por que um evento de cripto movimenta tanta gente lá de outro lado do mundo. Eu tô em Singapura, lá do Brasil, tem gente vindo pra cá, eu não sou o único brasileiro aqui, tem gente de todo mundo. E o que isso tem a ver com tokenização? O que eu vou te ensinar hoje? A gente vai falar sobre pré-lançamentos e muitas coisas mais. Então fica aí, que hoje o programa tá bem interessante. Liga só, Banco Central lança consulta pública sobre Bank as a Service no quarto trimestre. Isso aqui está relacionado diretamente com o cripto, porque esse Bank as a Service são alguns serviços bancários ligados à tokenização e outras coisas afins. O Banco Central, juntamente com a CVM, está trabalhando duro para regulamentar algumas coisas de cripto no Brasil. Então isso aqui certamente é mais um desses passos. Outra coisa interessante, olha só, investimento imobiliário nos Estados Unidos via tokenização. Isso aqui é uma startup chilena chamada essa WBuild aqui, que eles estão atacando no bom sentido, tá? Estão trabalhando para que essa conversão, esse busca por novos clientes, busca de adesão da tokenização venha através do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Se você não sabe, o mercado imobiliário nos Estados Unidos é um dos mais aquecidos do mundo. A construção lá acontece muito rápido, a parte de desapropriação para não pagadores ela acontece muito fácil. Isso faz com que os juros sejam muito baixos e muito atrativos para compra. E por outro lado, a parte de aluguel tem um movimento muito grande de gente, muito fácil alugar imóveis lá de forma geral, tá? Outra coisa interessante, a Nuclear investe em tecnologia blockchain para tokenização de ativos financeiros. Isso que a gente vem falando há algum tempo, só mesmo para mostrar o quanto isso vem crescendo, que mais uma empresa do ramo financeiro ali está olhando e pensando assim, poxa, por que eu vou continuar fazendo as coisas como eu sempre fazia se agora via tokenização eu consigo de forma mais rápida, mais barata, menos burocrática, enfim, beleza? Mais uma aqui interessante para a gente, olha só, a Visa aquela dos cartões, destaca o impacto da tokenização, 600 milhões de euros em fraudes evitadas e receitas adicionais para retalhistas. Olha quanto dinheiro uma empresa consolidada conseguiu economizar com a tokenização. Por que eles conseguiram isso, Michel? Isso é o que eu acabei de te falar. Eles economizam na parte de segurança. Não tem como alguém burlar algo em blockchain. Então isso aí, olha o quanto uma Visa da vida investe em segurança e olha o quanto eles deixaram de investir. Aí já tem bastante dinheiro. Outra coisa interessante, burocracia, eles não precisam se preocupar mais com o que as pessoas estão transacionando, porque por a blockchain dar essa segurança e uma auditoria, ele pode deixar o mercado rodar mais livremente, o que, além da economia, ainda traz mais taxas e ganhos, enfim. Mais uma sobre tokenização, olha só, é a área favorita de 55% dos bancos em cripto, ou seja, os bancos estão olhando mais para a tokenização do que para as próprias criptos. Aí uma outra bem interessante aqui, olha, a Sony se junta a empresas que pedem por regras mais flexíveis para blockchain no Japão. Talvez você não saiba, mas a Sony está desenvolvendo uma blockchain em parceria com outras empresas, mas o que eles estão olhando aqui principalmente? Essas regras mais flexíveis é para facilitar o desenvolvimento de muita coisa, porque hoje o mercado cripto ele conta com coisas que não existem nas leis. Por exemplo, um empréstimo com garantia em Bitcoin. E esse empréstimo em garantia em Bitcoin, pelo que a gente tem de lei, você não pagaria imposto. Mas e aí, isso é considerado saque? Só estou te dando um exemplo geral, tá? Então são muitas coisas que precisam ser clareadas ainda na lei e eles estão pedindo aqui, cara, precisamos de uma flexibilidade para isso, para que a gente possa desenvolver até que essas leis cheguem.
No último programa a gente falou muito sobre golpes, olha só que interessante. Um ex-jogador de futebol do Corinthians e São Paulo perdeu 45 milhões em golpes de criptomoedas. Agora me fala, você acha que ele perdeu em criptomoedas ou você acha que ele perdeu porque ele, de alguma forma, não entendeu e a pessoa utilizou do mercado cripto para dar o golpe nele? Tanto é que, olha só aqui, ó, pirâmide de criptos teve ator como CEO e deu golpe de 45 milhões. Então, peraí, é uma pirâmide que teve um ator envolvido como CEO da empresa e, enfim, criaram todo um cenário, algo fácil, inclusive tem um nome aqui, ó, shake do Bitcoin, shake das criptomoedas. Então, assim, você entende que, na verdade, é um golpe que ele utilizou cripto, mas ele poderia ter utilizado reais, ouro, dólar, qualquer coisa nesse sentido, tá? Bolsa, enfim. Outra coisa interessante, DBS, um dos maiores bancos do mundo, aí, ó, lançará negociação de opções de cripto OTC para clientes institucionais no quarto trimestre. O que isso significa? Que empresas que são clientes lá do DBS, eles vão poder negociar opções de cripto, que é um tipo de negociação bem avançada via OTC, ou seja, entre elas, como se fosse um grupo fechado ali. Dessa forma, essas empresas conseguem negociar entre elas e levar para o público externo, beleza? Penúltima notícia de hoje, ó, parlamentares dos Estados Unidos, essa aqui tá quentinha para vocês. Pressionam o SEC por clareza sobre airdrops de criptomoedas. Por quê? Porque airdrop é uma forma, a gente vai fazer um programa aqui só sobre airdrop, de você ganhar criptomoedas sem precisar investir dinheiro, simplesmente fazendo tarefas. Só que, se a pessoa não investe dinheiro, isso não pode ser considerado um investimento, por exemplo. Mas e aí? E o dinheiro que essa pessoa ganhou? Vem de onde? Como é que eu declaro isso? Como é que isso vai ser encarado pela justiça? Porque às vezes os valores ganhos por airdrop são valores muito altos. Enfim, coisas nesse sentido. E por fim, também muito quente, essa aqui talvez mais quente de todas aqui, olha só, o Bitcoin oscilou positivamente após corte de juros pelo Fed. Geralmente eu não trago essas notícias de movimentação de preço aqui, mas eu trouxe essa aqui por um motivo muito específico. A movimentação de preço do Bitcoin devido a essa corte de alta de juros acontece depois de uma sequência de quase 2 anos de aumento ou manutenção da taxa de juros americana. A taxa de juros americana está em recorde histórico há alguns anos, desde aqueles movimentos de lockdown, aquilo que a gente teve ali em 2020, a taxa de juros americana vem subindo, o que vem prejudicando a economia, principalmente de ativos como eu poderia dizer, ativos voláteis, bolsa de valores do mundo inteiro, criptomoedas e outros ativos voláteis. Esse corte de meio ponto representa muita coisa, porque meio ponto é quase 10% dos juros total, que estava em 5,5%, né? Então, o que o mercado espera, e por isso que o Bitcoin valorizou com esse corte, é que inicie um movimento de corte, que esse juro saia lá dos 5,5% e volte para a casa dos 2%, como ele era antigamente, beleza? Bom, vamos falar hoje sobre pré-lançamento. O que significa isso? O que eu vim fazer em Singapura? Por que eu vim tão longe para buscar isso? Olha só que interessante. Vamos voltar lá para a Bolsa de Valores. O que acontece na Bolsa de Valores? São várias empresas listadas na Bolsa. Então vamos pegar aqui cronologicamente falando. Imagina só que você abre uma empresa hoje. A sua empresa vai crescendo, faturando, até ela se tornar uma SA, ou seja, uma empresa de capital aberto, e você lista a sua empresa na bolsa, tá? E aí imagina só que a Bolsa de Valores agora pode negociar parte da sua empresa, não é toda a sua empresa, mas parte da sua empresa é negociada lá na Bolsa. Até aqui você entendeu. Só que para fazer esse processo existe uma série de burocracias, uma série de coisas que acontecem para que isso possa se tornar realidade. Um pouco mais fácil do que isso, a gente tem os investimentos em startups. Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo, o Uber, por exemplo, em algum momento alguém investiu muito dinheiro em alguns jovens que tinham a ideia de fazer o Uber acontecer, e aconteceu, e aquele negócio valorizou muito e esses investidores ganharam dinheiro. Com todas as startups acontece isso, aconteceu com o Uber, com Tesla, com SpaceX, com a maioria. Isso é um conceito muito americano, pelo menos muito utilizado lá, enfim. Só que nem a Bolsa de Valores, quando está lançando, e nem as startups, quando estão nas rodadas iniciais, a gente tem acesso. Por quê? Porque é muito caro. Hoje, para você investir em uma empresa, por exemplo, eu vou te falar do Uber porque eu estudei o caso deles. Era a partir de $25 mil. Não é uma realidade para o brasileiro. Eu sei que pode ter gente que tenha condições de investir, mas não é uma realidade. E aí, olha só que interessante.
Em cripto, a gente consegue chegar nesses projetos e consegue investir de uma forma muito mais simplificada. Aqui, por exemplo, hoje eu estou no final do primeiro dia de evento, são 2 dias de evento, e aqui eu já falei com mais ou menos uns 80 projetos diferentes. O que esses projetos fazem? Eles são startups que querem criar os seus tokens. Então é como se fosse uma mistura do investimento de startup com bolsa de valores. Isso acontece no mercado de criptomoedas. E aí esses projetos vão e listam essas partes em algum lugar, que é uma corretora. E só que antes de listar tem um monte de gente que investe. E aí vamos simplificar aqui para você. Imagina só que, vou fazer uma comparação que vai ficar muito claro. Imagina só a construção de um prédio, tá? Você vai construir um prédio, você vai comprar um prédio. E aí tem alguns momentos diferentes. Se você comprar na planta, o metro quadrado custa R$4.000. Se você comprar depois de 1 ano de obra, o metro quadrado custa R$6.000. Se você comprar o apartamento pronto, ele custa R$8.000. Se você comprar depois de uns anos que o bairro esteja desenvolvido, ele vai custar R$9.000. Um exemplo, mas muito real, é mais ou menos isso mesmo, preço de 1 metro quadrado em São Paulo, por exemplo. Então, quem comprou lá na planta pagou 5, quem está comprando depois de pronto está pagando 9, quase o dobro do preço. E a startup funciona da mesma forma. Por estar aqui num lugar desse e chegar enquanto os projetos estão na planta, a gente consegue acessar esses projetos num preço muito menor. Quando chegar publicamente para todas as pessoas que esses projetos acontecerem, estiverem funcionando e tal, aí vai ser muito mais caro. E é aí que quem comprou lá na planta ganha dinheiro. Tu compra o negócio na planta, vende quando está lá com o bairro formado. A ideia é exatamente essa. Por isso que a gente vem nesse tipo de evento, para chegar nos projetos antes de todo mundo e sair depois que as pessoas estão chegando. Oportunidade de ouro essa semana é para você que quer investir em cripto, mas não tem tempo para estudar, para entender, não sabe fazer as melhores coisas, que é normal, cara, não se preocupe, eu levei anos para chegar até aqui. Só que o que a gente fez? Como é que eu levo para você que está aí do outro lado essa experiência? Você pode fazer isso através de grupos privados regulamentados. Olha que interessante, são grupos privados que compram esses melhores projetos, que acessam esses melhores projetos e tokenizam isso. Olha só que interessante, provavelmente você não sabia que a tokenização servia para esse tipo de coisa, né? O que acontece lá na Tokeniza? A Tokeniza compra esses projetos, então ela monta uma carteira, monta um portfólio e entrega para você esse portfólio. Só que um portfólio que custou $200 mil, $300 mil, $150 mil, você pode investir com R$100, com R$500, com R$200, de acordo com a sua carteira, de acordo com o seu bolso, de acordo com a sua estratégia. É algo sem precedentes no Brasil, é algo realmente muito novo, que em tempos atrás era muito difícil de acontecer. Mas a blockchain dá segurança para que essas transações aconteçam. Estar em lugares como esse, fazer contratos, dar segurança jurídica para que isso funcione, estar numa plataforma regulamentada, como é o caso da Tokeniza, faz com que você tenha a segurança de que você pode fazer esse tipo de investimento num lugar onde você está seguro. Você vai fazer com Pix, com cartão, ou até mesmo com cripto. É uma oportunidade muito interessante, é uma oportunidade para o momento que a gente está, no mercado que está num fundo, que tende a crescer muito no próximo ano, 1 ano e meio. É uma oportunidade realmente muito grande de multiplicar capital. Espero muito que você goste. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse programa bem diferente, mas eu queria trazer para você hoje essa experiência de estar no lugar, de ver como é que é, de ver o quanto é grande, dá uma olhada como é que está isso aqui, quantas pessoas tem aqui, para vocês terem uma noção. Então espero de verdade que tenham gostado. É isso, tamo junto, até a próxima terça-feira.